Por que o tratamento no câncer de próstata dá tanto medo no homem? Eu sou o Dr. Carlo Passerotti, urologista, e gostaria de explicar um pouquinho para vocês a respeito disso. Os tratamentos de câncer de próstata, qualquer um que seja, para neoplasia de próstata, tanto as cirurgias, quanto a radioterapia, quanto a hormonioterapia, têm suas consequências. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. E eles levam principalmente ao medo do homem, que são a incontinência, que é perda de urina, e a impotência. A incontinência é a perda de urina e o homem sempre imagina que ele vai sair perdendo urina o tempo todo, vazando urina o tempo todo. Isso normalmente não acontece. A incontinência é perda de urina normalmente aos esforços. Eu vou levantar, tossir, fazer um esforço e vaza a urina. Normalmente o homem, depois de uma cirurgia, tem que usar absorvente para não sujar a roupa. Só que isso é temporário. A maior parte dos homens, 96%, 97% deles, para de usar o absorvente até 6 meses. A maior parte, na verdade, para a partir de 1 mês da cirurgia. Mas todos têm logo no começo um pouquinho disso. Apesar de amedrontar bastante, só 3 a 4% desses pacientes vão ter incontinência. Isso depende de vários fatores. Um deles é o tamanho da próstata, o tipo de tumor. Então, o diagnóstico precoce favorece você ter um resultado melhor. E principalmente a experiência do cirurgião. Se o cirurgião tem bastante experiência naquela técnica, ele vai ter um resultado melhor. A impotência, que é a falta de ereção ou a ereção não estar suficiente para ter uma relação, também é uma coisa que amedronta bastante o homem. E também ela acontece em todo mundo logo depois do tratamento. Mas a gente consegue contornar. Hoje a gente tem remédios por boca, diversos remédios. Quando o paciente não consegue, a gente tem outras opções, como drogas locais, gel, etc. A gente tem injeções que podem dar ereção e, finalmente, o tratamento da prótese peniana. Então, a gente consegue tratar a impotência. O homem, normalmente, vai ter essa impotência logo depois da cirurgia, essa dificuldade que vai melhorando com o tempo. Em até 1 a 2 anos depois da cirurgia, isso pode voltar ao normal. E, na verdade, volta na maior parte dos homens. E daí depende de diversos fatores. Um deles é a idade. Quanto mais idoso o paciente a ser operado, maior o risco de impotência. Por exemplo, um paciente de 40 anos, o risco dele de ter uma impotência depois da cirurgia é ao redor de 5%. Um paciente de 70 anos, esse risco já sobe bastante para 30%, 35%. Lembrando que na população brasileira, um paciente de 70 anos, ele já tem 40% a 50% de risco de ser impotente sem operar mesmo. E isso tudo tem tratamento, que é o mais importante. Então a gente tem que sempre observar, quando a gente vai tratar, a perspectiva do que o paciente espera desse tratamento e ele entender essas coisas. E o mais importante de tudo, se o diagnóstico é precoce, se o tumor está localizado, a gente consegue preservar bem essas estruturas. E um cirurgião com bastante experiência, ele consegue ter um melhor resultado sim.